foi salgadinho. Toda aventura começa com um pepino. Mais um dia, mais uma cara lavada pra gravar aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira, eu já estou atrasada, é 5 horas. Eu tenho que sair daqui a 10 minutos e nem maquiagem eu fiz ainda. Eu decidi, não, vou falar com eles, porque é capaz de eu chegar no Beto Carreiro e esquecer de falar com vocês antes, né, de começar ali o dia. Eu não vou arriscar. Então, vou conversar um pouquinho enquanto eu faço minha maquiagem pra sair. Como que tem sido esses preparativos, que foi literalmente, gente, assim, né? Toda aventura começa com um pepino. E o nosso foi que a gente só tinha esse final de semana pra ir. E o Ângelo não podia por causa do trabalho. E simplesmente ele fez um milagre divino, que ele conseguiu se liberar. E simplesmente a gente começou a organizar tudo 3 dias antes. Ou seja, antes de ontem, quarta-feira, a gente já começou ali a preparar as coisas. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo. O que acontece, gente? Porque também que a gente decidiu só pode ser nesse dia, que é dia 28, né? Porque basicamente, e já cata aí a dica, caso tu queira ir pro Beto Carreiro, que é o seguinte: tu entra no site deles, tu vai comprar o teu ingresso, aparece um calendário com os preços de cada dia. Sim, cada dia tem um preço diferente, especialmente final de mês e etc. Que daí eles dão umas diminuídas, eles dão um valorzinho melhor. E no nosso caso, tava R$119,90, enquanto nos dias de semana tava 150, 160 e tudo mais. E só ia ter um outro dia desse de 119 lá pro final de março. E o aniversário da minha sobrinha é agora no começo do mês. Então, eu dei uma enchida de saco no Ângelo pra ele dar um jeito. Eu falei, amor, dá um jeito da gente ir esse final de semana. Porque passava cada dia e ele não conseguia me dar certeza. E, galera, uma coisa do Beto Carreiro é que é o seguinte: se tu for comprar no dia que tu for, ou no dia anterior, já vai pra 230 reais. Então não tem condição correr esse risco e acabar, pegando super caro, né? Além disso, a gente já comprou também o estacionamento, que ele fica mais barato se tu comprar no site direto, de 80. Assim, eu não sei quanto que é o preço praticado lá na hora, tá? Mas eu acredito que seja uns 90, 100 reais. E a gente pagou 70. Então é muito, muito, muito melhor já comprar tudo pelo site, já tudo com antecedência. Ai, gente, pra não correr esse risco, né, de levar uma facada, que já não é uma viagem barata, já não é é literalmente um dia que tu gasta uma grana, assim, então tem que se organizar, vale muito a pena. De comida, lá é super caro também, então assim, é super caro, mas não é uma coisa absurda, tá? Porque, por exemplo, tem combos, por exemplo, de hambúrguer que é 50 reais, 55 reais, algo nesse sentido, que é literalmente o que tu paga no iFood, sabe? Ou num shopping da vida, pelo menos aqui em Floripa, no caso, tá? Bem importante frisar que aqui em Floripa, né, essa é a média de valores, então a gente já meio que tá acostumado já a pagar isso, infelizmente. Mas de todo jeito, é bem caro, especialmente se tu vem de outros lugares do país e tudo mais, de outras cidades, especialmente no interior de Santa Catarina, que já fica um pouco mais barato, né, as coisas. Acaba pesando. Então, o que eu decidi fazer? Como eu já, desde criança, vou no Beto Carreiro, eu já sei mais ou menos o que a gente tem que levar, que é basicamente sanduichinho. Ali, pouca coisa, não precisa ser muita coisa, porque ninguém vai almoçar aquilo ali. É só pra, tipo, tá na fila há muito tempo, ou tá esperando o show, ou até durante o show, enfim, come ali um negocinho. Basicamente, eu tô levando 5 sanduíches pra 3 pessoas, né? 2 ali a mais, só pra caso alguém esteja com muita fome e queira comer de novo. E é isso. Aí, essa outra parte, eu estou levando mais porque eu conheço a minha sobrinha e eu conheço o marido que eu tenho, que os dois são formiguinhas. Eu sou também, né? Mas assim, quando é dia de parque, minha filha, eu até esqueço de comer. Então, né, enfim. Mas eu tô levando alguns salgadinhos, eu tô levando 2 ou 3 pacotes de salgadinho pra gente comer durante o show. A gente vai em 3 shows, mais ou menos. Então, eu já sei, né, que
se a gente comprar pipoca, ai, vai sempre, ai, não, mas eu quero um salgado, não sei o que. Tem ali. Então eu tô levando isso. E tô levando também 3 pacotinhos de bolacha. Bolacha e biscoito é bolacha, tá? Nesse canal é bolacha. Então, estou levando 3 pacotinhos de bolacha doce, né? Pra ter opção de doce salgado e ali um lanche mais maiorzinho, que é o sanduíche. Mais maiorzinho é bom, né? Mais completo. Gente, não arrisca levar chocolate ou coisa que vai derreter ou coisa muito perecível, porque vai cagar tudo, vocês não vão comer. Até pode querer comer, assim, mas justamente por isso que eu tô levando as bolachinhas, assim, bolachinha bem mais com recheio, assim, pra não ter esse risco, assim, de ficar derretendo coisa e tudo mais, todo mundo tem a opção ali de um docinho pra comer. E aí, é óbvio que a gente vai comer lá também, a gente vai almoçar e a gente vai jantar. Então, vai ser um gasto duplo, né? Tem gente que só faz uma refeição grande lá, que geralmente é o almoço. Mas agora, antigamente, só tinha o show do cowboy, que era até às 7 horas. Até às 8, na verdade, né? Começava às 7, terminava às 8, depois tu ia embora do parque. Aí, beleza. Eu nem lembro como a gente fazia quando eu era criança, se a gente jantava em algum lugar, algo nesse estilo, mas eu acho que não. Ia embora mesmo, chegava em casa e comia alguma coisa. Mas dessa vez tem o show dos Trolls, que eles estão fazendo uma vibe tipo na Disney, assim, que tem fogos e tudo mais, então a gente vai ficar até esse último, porque eu nunca vi. Então a gente já tá considerando ali que a gente vai jantar também, comer um cachorro quente, alguma coisa. E com certeza a gente vai comer pipoca, sorvete, algo nesse sentido, porque eu também não vou deixar minha sobrinha deixar de comprar alguma coisa se ela quiser. Mas aí eu vou gravando ao longo do dia e eu vou mostrando na tela o computador ali do valorzinho de cada coisa. Porque eu sei que é uma coisa que faz diferença, né? Se tu tá se preparando pra ir e tal, não sei o que. A ideia desse vídeo não era nem ser uma coisa muito explicativa, era mais mostrar mesmo o dia, mas eu acho que não tem como, porque, como eu falei, é uma coisa que precisa de planejamento, não dá pra ter Beto Carreiro sem se planejar e sem contar com esses gastos que tu vai ter lá. Seja lembrancinha, seja comida, emergências, enfim. O nosso roteiro é cronometrado. A gente literalmente fez um roteiro pra não gastar muito tempo em fila, muito tempo indo e voltando de um lado pro outro do parque. Então, basicamente, a gente quer fazer um único sentido, né? Pra conseguir ir no parque inteiro, visitar tudo, mesmo que rapidinho, assim, mas pelo menos conseguir dar essa volta, porque eu já cansei, já perdi a conta de quantas vezes eu e a minha família, a gente ia pra um lado e aí depois vai pro outro, aí depois, ah não, volta lá porque tem um outro brinquedo, aí volta pra lá porque quer ir naquele outro brinquedo. Então, esse tipo de vai e volta, tu gasta muito tempo, porque o parque é muito grande, ele não é gigantesco, mas ele é muito grande, de todo jeito. Tu gasta muito tempo caminhando, então é muito mais vantajoso tu fazer esse caminho. E além disso, já economizar um certo tempo, a gente fez um roteiro que justamente começa dos brinquedos mais caóticos de fila. Então a gente vai no Fire Whip, depois vai no Madagascar, Crazy River e tudo mais, que cada um ali leva pelo menos 2 horas de fila fácil, assim. Então, eu vou deixar aparecendo aqui na tela e também na descrição, né, com as especificações, o que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, o que vocês podem fazer, quanto que a gente gastou, coisas nesse sentido pra vocês terem acesso ali, porque se o nosso roteiro der muito certo, vocês podem, né, utilizar, caso vocês viagem pra lá um dia. Isso é uma coisa que eu pesquisei muito e eu senti um pouco de falta, assim. Eu tive que meio que ir vendo vídeos picotados no TikTok, assim, em um vídeo sobre gasto de comida, aí um outro vídeo sobre gasto de ingresso, aí outro sobre gasto de tempo de fila, entendeu? Então eu preferi juntar tudo assim e deixar aqui na descrição pra vocês, caso vocês queiram, caso ajude, né, de alguma forma na tua viagem. O canal não é sobre isso, mas acho que é minimamente uma gentileza aí que dá pra gente fazer pra ajudar um ao outro. Já chegamos no Beto Carreiro.
Como é que foi, Alice? Foi muita adrenalina lá embaixo na grama. É, labirintite, cara. 25 anos eu me sinto idoso. É, tipo isso. Ilhas que são muito importantes como centro e encontram um ambiente atraente para conseguir. O que eu acho, né? Não, ainda. Chegamos em casa. Hoje, na verdade, já é terça. Já voltamos tem alguns dias. E, gente, simplesmente eu não consegui conversar com vocês antes. Eu tava exausta. Mas cá estamos para dar o parecer final de como foi essa ida no Beto Carreiro. Eu vou fazer os cálculos, vou deixar aqui na tela para vocês do total de quanto que deu, tá? Não só da viagem inteira, mas vou colocar o total também de coisinhas extras que a gente comprou e que eu fui mostrando pra vocês ao longo aqui do vídeo. A única coisa extra que a gente comprou e que eu acabei não conseguindo mostrar pra vocês foi a pipoca no final. Só comprou realmente no final. Era pra gente comprar junto com o sorvete, só que o almoço foi até exagerado, assim. A gente comprou 3 combos. E simplesmente nenhum dos 3 conseguiu dar conta de tudo. Então a pipoca que a gente ia comprar, por exemplo, pra ir pro show dos carros, a gente nem comprou. Não compramos nada, na verdade. E também o almoço. O almoço eu gravei só a batatinha ali com a Alice, no fim das contas. Eu esqueci de gravar o prato em si. Basicamente foram 3 combos de hambúrguer.
Cada um com um hambúrguer, uma batata e uma coca. E assim, gente, no fim foi salgadinho, como a gente já imaginava. Algumas coisas a gente gastou a mais do que a gente tinha planejado. Mas muita coisa, na verdade, foi por exagero nosso. Então, por exemplo, esse combo dava tranquilamente pra comprar um combo só, no máximo 2, no máximo. Mas dava pra comprar um combo só e 2 hambúrgueres a mais, assim, que ficaria tranquilo, assim. Eu não sei se quanto a preços ia mudar tanta coisa assim, tá? Porque, se eu não me engano, os hambúrgueres, eles estão quase o preço do combo, assim, sozinhos, né? Pelo que eu lembro. Mas eu posso estar completamente errada, tá, gente? Então isso é uma coisa que infelizmente eu não prestei exatamente atenção. Posso ver se no aplicativo depois aparece e eu coloco aqui na tela. E, gente, uma dica sensacional. Se você vai pro show dos carros, vocês viram que a gente tava na área do almoço e simplesmente os caras começaram a fazer quase que um show à parte pra gente, assim. Foi muito, muito legal. A gente não esperava. Eu lembro que na época que eu fui, há muitos anos atrás, faz o que, mais de 5 anos, assim, eu achava que aquilo ali era só uma área VIP. Eu acho que era só uma loja na época da Hot Wheels, assim, já era da Hot Wheels. Mas eu não sabia que tinha espaço pra almoçar ali. Que na época que eu fui ainda tinha aquela tenda que era onde todos os restaurantes, né, de almoço, janta, enfim, era tudo ali. E hoje é espalhado pelo parque. O preço de todos os hambúrgueres, todas as coisas é tabelado, então é praticamente o mesmo preço em todo o parque. Então, se você vai no show dos carros, ou não, né? Mas pra aproveitar um pouquinho ali de como que é, almoça ali na área do Hot Wheels, que vocês vão conseguir ver um mini show à parte, exclusivo, né, pra quem tá almoçando ali. Então foi bem, bem legal, a gente não esperava. A pipoca também sobrou bastante, a gente comprou 2 médias, infelizmente eles não têm pequena, o que eu achei uma sacanagem, porque a gente não tava com tanta fome assim, a gente só queria, sabe, um belisquinho pra comer durante o show, assim, não queria grandes coisas, assim. E acabou sobrando metade, assim, de uma delas, então... Metade... Não, vai, um fundinho de cada uma, que dava metade de uma, mais ou menos. Os salgadinhos, a gente simplesmente não comeu. Simples assim. Todos os 3 salgadinhos que eu comprei, a gente não comeu nenhum. Tá até agora na minha geladeira, inclusive, porque a gente não comeu. Então foi um gasto a mais ali que, no fim, nem precisava. Se você tiver em mais pessoas, talvez valha a pena. Ou se você for em mais dias, vale a pena. Mas é isso, gente. As bolachas também, a gente só comeu uma, 2 ficaram. Então assim, gente, no fim, a gente só comeu um sanduíche e meio, uma bolacha e o resto a gente comeu lá. Porque é o que eu falei, quando tu vai pra um lugar assim, tu quer comer as coisas diferentes que o parque oferece. Então às vezes vale mais a pena tu deixar pra comprar lá algumas coisas como a pipoca, como um sorvete, que foi o nosso caso. E é isso, mas vai do teu estilo, né? Tem gente que simplesmente não quer gastar nada lá de jeito nenhum. E aí, com certeza, vale super a pena comprar as coisas por fora. Quanto ao nosso roteiro, deu super mega certo. Sério, gente, eu fiquei muito feliz. Deu pra gente ir em absolutamente todos os brinquedos que a gente tinha planejado. A única coisa que não deu pra fazer... 2 pontos aqui que deram errado, tá? Um é que a gente não conseguiu visitar a Ilha Pirata, então toda aquela região ao redor da Ilha Pirata a gente não conseguiu ir, porque a Alice queria ir no carrinho bate-bate, e essa é a outra coisa que quase deu errado, que faltava, tipo, 15 minutos pra começar o show do cowboy. Não, vai. Faltava 30 minutos. Aí a gente chegou no carrinho bate-bate, tinha fila, tinha uns 15 minutos de fila. Em resumo, a gente chegou super em cima, a gente começou já começando o show e deu pra sentar bem pertinho do palco, só que pela lateral, né, a gente não conseguiu sentar no meio ali, na região do meio, mas tudo certo, não tem problema. Foi um pouquinho desesperador, assim, porque eu achei que eles iam fechar as portas e a gente não poderia mais entrar, mas no caso não aconteceu isso e ficou até o final do show, inclusive com espaço para as pessoas sentarem quem chegasse depois, assim, né. Então essas foram as 2 únicas coisas que meio que saíram do roteiro ali, que não deu certo. Uma que não deu certo é a outra que quase deu problema. Não, e detalhe, quando você estiver com pressa, se você for comprar alguma coisa antes do show, verifica se eles estão com estoque daquilo ali. Porque o que acontece? No nosso caso, a gente foi comprar pipoca na frente do negócio do cowboy, na frente. Só que a gente ficou uns 15, quase 20 minutos. Não, 20 minutos. Nossa, eu exagerei muito, na real. A gente ficou uns 10 minutos esperando a pipoca ficar pronta.
porque simplesmente não tinha pipoca. E eu já tinha pago, então eu não conseguia simplesmente sair e deixar lá. E no fim, quando a gente chegou dentro da área do show do cowboy, tinha pipoca sendo vendida lá dentro. Então, assim, um errinho básico ali de principiante, uma pessoa que não está acostumada a ir sempre, né, em parque de diversões, tem que dar algum probleminha ali no meio do caminho, né? Uma coisa que pra gente valeu mais do que a pena foi baixar o aplicativo BCW+, que mostra exatamente o tempo de cada fila. Assim, eles não são super certeiros. Teve um brinquedo no final que a gente foi a mais, né, do roteiro, que foi o Spin Blast, se eu não me engano o nome, que no aplicativo tava dando 30 minutos mais ou menos e demorou acho que 40, 50 minutos a fila. Foi inclusive por causa desse brinquedo que a gente acabou trazendo o restante ali, esse finalzinho ali. Mas é melhor do que totalmente por conta, né, gente? Então, além de fazer o roteiro e ter dado super certo, né, seguir essa linha lógica ali que eu comentei pra vocês, fiquem colados no aplicativo do Beto Carreiro, que vai dar boa. Porque a gente só conseguiu ir nesses 2 brinquedos extras, que foi o Spin Blast e o carrinho bate-bate, porque a gente viu que tinha tempo ali nas filas, né? Basicamente, a gente ficou 1h30 ali, livre do meu roteiro oficial ali, digamos, que eu tinha feito. E por isso que deu tempo de ir nos 2, assim. De dicas finais e saldo final de como foi o nosso dia lá, foi isso. Gente, assim, eu sou completamente obcecada por parques de diversão, de verdade. Desde criança, eu tenho muito vívida memória de ir várias vezes no Beto Carreiro. Assim, na verdade, é aquela coisa, né? Memória de criança é uma ervilha. Pode ser que eu tenha ido 2, 3 vezes? Sim. Mas na minha cabeça era como se eu fosse todos os anos. Mas eu acho que eu tava um pouquinho equivocada. O ponto é, eu já fui muitas vezes. As vezes que eu fui foram incríveis. Eu já vi sei lá quantas vezes o Beto Carreiro e Faísca naquele show dos bandidos. Eu nunca cheguei, acho, a tirar foto com ele. Acho que eu nunca encontrei ele pelo parque, o que era super comum até o ano que ele faleceu, né? Acho que é por isso que eu me emociono tanto, assim. Muito feliz e emocionada pelo que ele construiu, sabe? Por ter construído esse legado, assim, eu acho muito, muito legal. Eu não sou uma pessoa de festa, não sou uma pessoa de balada, mas se tu me chamar pra ir pra um parque de diversão ou um festival de música, eu vou estar lá 300%. Então, me chamem pra esse tipo de rolê. É isso, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Se tu estiver aí no planejamento pra ir pro Beto Carreiro, ou simplesmente por curiosidade pra saber quanto que é, como que são as coisas, o que deu certo, o que deu errado. Eu sei que eu não consegui gravar muito ao longo do parque falando com vocês, porque eu ainda tenho vergonha, né, gente? Eu não consigo simplesmente parar e gravar. E também porque eu esquecia, gente. Era uma correria tão grande pra seguir o roteiro ali certinho que eu acabei nem lembrando disso. Mas o legal agora de ter vlogs aqui no canal é justamente poder levar vocês juntos nessas jornadas. Então eu espero que vocês tenham curtido e me avisem se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que eu posso gravar mais. Pra ir pro Beto Carreiro é literalmente 2 horas daqui de casa, então qualquer coisa a gente vai pra lá de novo, grava de novo e é isso. Me avisem o que vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!